Em 1897, um grupo de estudantes, professores e vários outros graduados da Oxford e das universidades próximas organizaram-se em um time de futebol que disputava partidas nas manhãs de domingo. Nos anos seguintes surgiram vários outros times e em 1902 nasceu o Madrid Football Club, este que seria o maior clube da história. Como cresceu e se tornou o maior de todos os tempos, vamos acompanhar nesse vídeo. Desde o início foi um clube pertencente e operado por seus associados. Como eu falei na introdução desse vídeo, a equipe foi fundada em 1897 e chamaram de Sky Football, conhecida como La Sociedade, por ser a única com sede em Madrid. Como qualquer outro time grande, haviam conflitos entre os membros da equipe, isso em 1900, que fez com que alguns deles saíssem e criassem um novo clube, também conhecido como Nueva Sociedade de Futebol, que é aqui onde de facto nasceu o Madrid Football Club, ou simplesmente Real Madrid. Entre os fundadores de Nueva Sociedade de Futebol estavam Julián Palacios, reconhecido como o primeiro presidente do Real Madrid, João Padros e Carlos Padros, sendo estes dois irmãos e futuros presidentes do Real Madrid. Em 6 de março de 1902, após a eleição de uma nova diretoria presidida por João Padros, o Madrid Football Club foi oficialmente fundado. 3 anos após a sua fundação, em 1905, o Madrid Football Club conquistou seu primeiro título ao derrotar o Atlético Bilbao na final da Taça de Espanha. Vale lembrar que nessa época, o Atlético Bilbao e o Barcelona é que eram as principais equipas da Espanha, ou seja, dominavam no futebol espanhol. Então vencer o Bilbao foi um desafio muito grande. Em 4 de janeiro de 1909, a Federação Espanhola de Futebol foi fundada e o Real Madrid estava lá como um dos membros fundadores da Federação Espanhola de Futebol. Em 1920, o nome do clube foi mudado para Real Madrid, depois que o rei Afonso concedeu o título de Royal, ou Real, ao clube. Esses primeiros anos foram bem-sucedidos para o Real Madrid e já tinha conquistado 4 vitórias consecutivas de Copa do Rei. Em 1929 foi fundada a Primeira Liga Espanhola de Futebol. Depois de muitos anos de luta após a fundação da Primeira Liga da Espanha, o Real Madrid conquistou seu primeiro título da Liga na temporada 1931-1932 e voltou a vencer o campeonato no ano seguinte, tornando-se o primeiro time a vencer o campeonato 2 vezes. Vale lembrar que nessa época a Espanha era um país não democrático, ou seja, era liderado por um rei, cujo nome é Afonso, conhecido como Pacificador. Com a chegada da Segunda República Espanhola, isso em 14 de abril de 1931, fez com que o clube perdesse o título de Real, que nesse caso o significado seria rei, e como o país já era uma república, então isso fez com que o Real Madrid voltasse a se chamar Madrid Football Club. Mas em 1939 o Real Madrid voltou a ser chamado de Real Madrid, e desta vez de uma forma definitiva. Nessas mudanças de nome, o Real Madrid também mudava de escudo. Como vocês podem ver, somente em 2001 o escudo permaneceu o mesmo até os dias de hoje. Diferentemente do Atlético Bilbao e o Barcelona, o Real Madrid nunca foi rebaixado da primeira divisão do futebol espanhol. Após a guerra, Santiago Bernabéu assumiu a presidência do clube depois de ter desempenhado diversas funções no clube desde que ingressou nas categorias de base em 1909. Diante da difícil tarefa de reconstruir o clube, Bernabéu passou a construir uma nova marca, novo estádio, mais tarde renomeado como Estádio Santiago Bernabéu, e contratar vários jogadores internacionais de alto nível para competir no cenário europeu. Vale lembrar que nessa época o Real Madrid jogava no campeonato da O'Donnell.
e em 1947 o clube se mudou para o novo estádio Chamartín, que foi rebatizado de Santiago Bernabéu em 1955. E o presidente Santiago Bernabéu contratou os caras mais talentosos do mundo naquela época, que são Alfredo Di Stéfano, Ferenc Puskás e Francisco Gento. Com esse elenco, o Real conquistou 4 La Ligas e uma Copa do Rei. O mais impressionante é que conquistaram as primeiras 5 taças dos campeões europeus, que hoje é conhecida como Liga dos Campeões, destruindo facilmente qualquer adversário no seu caminho entre 1956 e 1960. Esta lendária equipa ainda é considerada por muitos como a maior equipa de futebol alguma vez reunida. As 2 décadas que se seguiram foram igualmente gloriosas para o crescente exército de torcedores do clube. Além de limpar as competições nacionais ao conquistar 14 da Liga e 5 Copas do Rei, o ano de 1966 viu o Real adicionar outra Copa da Europa à sua rica coleção, ao derrotar o Partizan Belgrado por 2-1 na final. A década terminou de uma forma amarga com o falecimento de Santiago Bernabéu em 1978. Num vídeo sobre a história do Real Madrid, seria errado não mencionar o General Franco, o ditador de Espanha cuja liderança durou mais de 5 décadas e a sua equipe favorita era o Real Madrid, que prestou à equipe alguns favores injustos ao longo dos anos. Muitas dessas alegações são assuntos delicados e muitas vezes sem evidências claras. Uma dessas histórias controversas e incertas é da contratação de Alfredo Di Stéfano, que, segundo alguns, estava a caminho de Barcelona quando Castro se envolveu e mudou os assuntos. Outra história que também não está confirmada conta como o Barcelona foi ameaçado pelo regime e quando perdeu para o Real Madrid por 1-11. Depois de um governo de quase 40 anos, Franco restaurou a monarquia em 1975 e deixou o rei Julián Carlos como seu sucessor. João Carlos, por sua vez, liderou a transição para a democracia, deixando a Espanha com seu atual sistema político. O início dos anos 80 viu o clube sair um pouco do mapa, mas logo voltou com a talentosa geração La Quinta del Buitre, composto por 5 jovens formados na Academia de Júniores e liderado por grande Emílio Butragueño. Após um período inicial de luta, o Real terminou a década com 5 títulos consecutivos da Liga e 2 troféus da Copa do Rei. Foi durante este período que o Real Madrid conquistou as suas únicas 2 taças UEFA, em 1985 e em 1986. Comparativamente falando, os anos 90 foram sobretudo uma desilusão para os adeptos do clube, especialmente durante o início de década lento. Mas o surgimento do talentoso atacante Raúl fez com que o Real melhorasse e conquistasse 2 títulos da La Liga e um troféu da Copa do Rei antes do final do século. A cereja do bolo veio em 1998, com o Real a pôr fim a uma seca de 32 anos e a conquistar a sua 7ª taça dos campeões europeus ao derrotar a Juventus por 1-0 na final. Eles repetiram o título de campeões em 2000, em um jogo totalmente espanhol contra o Valência, despachando-os com uma vitória confortável por 3-0. Florentino Pérez Rodrigues nasceu em 8 de março de 1947, em Hortaleza, Madrid, Espanha. Depois de ter terminado o período escolar, Pérez ingressou no Instituto Politécnico. Por lá, ele se formou em Engenharia Civil com uma especialização em estradas e portos.
Nesse vai e vem, ele concorreu às eleições para se tornar presidente do Real Madrid em 1995. Embora não tenha conseguido vencer nesse período, ele acabou ganhando as eleições no ano 2000, com 55% dos votos. Com a chegada de Florentino Pérez como presidente do clube, isso fez com que o clube ganhasse mais fama e troféus. Florentino Pérez imediatamente decidiu montar o time de futebol mais famoso do mundo. Depois de contratar pelo menos uma estrela mundial todos os verões, começando com Luís Figo em 2000, Pérez montou com sucesso uma equipa repleta de estrelas que rapidamente ganharia o nome de Los Galácticos. Galácticos ou estrelas é um termo espanhol usado nos últimos anos para denominar os jogadores mundialmente famosos adquiridos pelo Real Madrid. O termo começou a ser utilizado durante o primeiro mandato do então presidente do clube, Florentino Pérez, que comprava pelo menos um galáctico a cada ano. A era Galácticos do Real Madrid incluiu jogadores como Zinedine Zidane, Luís Figo, David Beckham, Ronaldo Fenômeno e Roberto Carlos. Em retrospectiva, as ambições de Pérez não funcionaram realmente. Embora o projeto não pudesse ser considerado sólido, foi espetacular e muitos fãs de futebol provavelmente estavam gostando da extravagância. E nem tudo foi sem resultados. O Real Madrid conquistou o título da Liga dos Campeões em 2003 e também o título da Liga Espanhola no mesmo ano. Depois, o Florentino Pérez deixa de ser presidente do clube e 3 anos se passam sob o comando de Ramón Calderón, que durante esses anos conquistaram 2 da Liga. Florentino Pérez regressou à presidência em 2009. Como resultado, a política dos Galácticos foi continuada com a contratação de Kaká, Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Gareth Bale e o técnico José Mourinho. E aqui a equipe passou muitos anos para se adaptar, mas depois de conseguir vencer a La Liga de 2012 e a Copa do Rei de 2011 e 2014, o Real finalmente conquistou sua 10ª Liga dos Campeões em 2014. Com uma vitória dramática na prorrogação sobre o Atlético de Madrid. Depois de não conseguir conquistar título na temporada 2014-2015 e ver o rival Barcelona brilhar, chegou o Zinedine Zidane. O ídolo e ex-craque merengue foi o comandante de uma das eras mais vitoriosas do Real, na qual o clube conquistou 3 Ligas dos Campeões consecutivas. E sim, por muito tempo o Real virou sinônimo do Cristiano Ronaldo. Falou do CR7, falou do Real Madrid, ou vice-versa. Mas em 2018, após o Real Madrid vencer a Liga dos Campeões, viu-se a saída do Cristiano Ronaldo do clube. Após muito tempo sem vencer a Liga dos Campeões, depois da saída do Cristiano Ronaldo, em 2022, o Real Madrid venceu sua 14ª Liga dos Campeões, sem qualquer viés galáctico, mas com jogadores que podem se tornar estrelas nos próximos anos. Entre eles, os brasileiros Vinícius Júnior e Rodrigo, além do uruguaio Valverde. Com tantos títulos nos últimos anos, o Real Madrid atingiu um patamar na qual a camisa joga sozinha. Hoje, o Real Madrid conta com 35 títulos do Campeonato Espanhol, 20 títulos da Copa do Rei, 14 títulos da Liga dos Campeões, 11 títulos da Supercopa da Espanha, 8 títulos do Mundial de Clube, 3 Copas Internacionais e 5 Mundiais da FIFA, 5 títulos da Supercopa da UEFA, 2 títulos da Liga Europa, 1 título da Copa da Liga Espanhola, 1 título da Copa Eva Duarte. Hoje, o Real Madrid conta com um elenco muito forte, mas muito forte mesmo. E aqui, neste vídeo, eu não falei de vários jogadores e não falei muitos detalhes do clube, porque a história do Real Madrid é muito complexa, então levaria quase 3 meses para fazer este vídeo. Então, deixe seu like, se inscreva no canal se você gostou deste vídeo e é nóis.